Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Deus Existe. Eu sou Osiel Soares e você está no meu canal. Se você é novo por aqui, eu já te convido encarecidamente para inscrever-se no nosso canal. Aos inscritos, nossos sinceros agradecimentos. Vídeo de hoje, você sabia que o ateísmo e outras fontes negacionistas da Bíblia, eles erram quando aplicam na sua vida Mateus capítulo 10, versículo 23? É o que você ouviu. O que vai ter de ateu tentando aplicar este versículo dentro da sua cabeça para tentar fazer você negar a palavra de Deus não é brincadeira. Mas assista esse vídeo, é importante que você assista esse vídeo e se eu fosse você, eu não perderia nenhum segundo, porque este vídeo ele vai te ensinar quando um ateu te abordar com esta seguinte pergunta. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 23. Sabe como é que ele vai te abordar? Ele vai dizer assim: em Mateus capítulo 10, versículo 23, está escrito que Jesus próprio disse que ele voltaria antes que os discípulos percorressem toda a cidade. Então, quando você começa a imaginar, partindo desse ponto de vista, é lógico, meu amigo, minha amiga que assiste o meu canal, que se pararmos para ler só o versículo que está escrito, lógico que nós vamos sim entender que o Jesus estava falando, se referindo a verdadeiramente a sua vinda. Pois ele diz que não daria tempo nem sequer que os discípulos eles percorressem todas as cidades. Então, ao aplicar isso na tua vida, e se você não tiver uma explicação profunda, contundente, penetrante, você vai ser um alvo muito fácil para o ateísmo desviar você do caminho. Mas você ainda está aí? Preste bem atenção, porque nós temos uma surpresa para você. É isso mesmo que você ouviu. Nós temos uma surpresa para você, porque do mesmo modo como o ateísmo, ele aplica alguns versículos dentro da tua mente, querendo fazer você desvirtuar a verdade, o canal Deus Existe, ele também tem como obrigação explicar exegeticamente alguns versículos que os ateus aplicam errado. E um dos versículos aplicado erroneamente é Mateus capítulo 10, versículo 23. Eles aplicam querendo fazer com que você entenda que Jesus esse que nós pregamos, esse Jesus a qual teve tanta misericórdia das nossas vidas, eles querem dizer que esse Jesus mentiu. É isso que você ouviu. Eles querem dizer que Jesus mentiu. Ou seja, eles nem destacam que os discípulos percorreram as cidades. Eles vão logo destacar o principal, que é Jesus. Eles vão logo dizer que Jesus mentiu. Por que eles vão dizer isso? Porque o público dele, o alvo dele, não sou eu. O alvo dele não é você. O alvo dos ateus é o próprio Jesus. Porque uma vez
eles conseguindo negar que Jesus realmente não existe, ele nega toda a Bíblia. Mas por isso que nós estamos aqui. Então, neste vídeo, eu vou apresentar a você pelo menos duas visões acerca de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Por isso que é importante você compartilhar esses vídeos, porque ele te ajuda e te ensina a viver aqui na presença de Deus. Então, vê só. Se um ateu te aborda, ele vai dizer que Jesus ele mentiu, porque Jesus não voltou e os discípulos percorreram sim a cidade e ele não voltou. Mas eu tenho para ti uma grande surpresa. Eu tenho para você a primeira visão acerca de Mateus capítulo 10, versículo 23. A primeira visão que nós temos é que Jesus ele estava se referindo, sabe o que? A sua morte e a sua ressurreição. Como assim? Espera aí, eu vou te explicar. Jesus estava tentando dizer aos discípulos o seguinte: vocês irão percorrer toda a cidade pregando o evangelho, mas quando eu morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia e não vai dar tempo nem de vocês pregarem toda a cidade, porque o Filho do Homem estará de volta. Aí o ateu, para pegar você e tirar você da presença e querer refutar a Bíblia, ele vai dizer que Jesus estava se referindo simplesmente, sabe o que, meu amado? A sua volta em glória. E isso é uma grande mentira. Isso é hipocrisia. Lembrando que isso não é definição. Isto é visões estudiosas, apologéticas. A segunda visão que a gente pode te apresentar, sabe qual é a visão? É que Jesus simplesmente quis dizer que a tarefa de evangelização não será completada até a sua segunda vinda. A sua segunda vinda. Então Jesus, a segunda visão é que Jesus, ele estava se referindo, dizendo, a tarefa da evangelização, ela só será completada quando eu voltar, ou seja, enquanto eu não voltar, vocês não terminam. Por isso que ele disse, não dará tempo vocês pregarem todas as cidades, porque antes disso virá o Filho do Homem. Então esse é a primeira parte do vídeo. Dá like aí, viu, pessoal? A segunda parte, neste mesmo vídeo, não é exatamente uma explicação. Nós estamos aqui dando a oportunidade para os ateus apresentarem. Canal Deus Existe, dando oportunidades aos ateus para eles apresentarem os vossos argumentos, para que nós realmente chegue a pensar se o ateísmo vale ou não vale a pena. Porque hoje o ateísmo ele está crescendo assustadoramente. Mas, primeiro, eu, do canal Deus Existe, eu não aceito você dizer a mim que é ateu se você nunca foi de dentro da igreja. Os que foi de dentro da igreja, ainda a gente tem uma flexibilidade nesse pensamento. Mas se você não foi, eu não te aceito como ateu, tá? Então vamos lá. Ateus que já se viram dentro da igreja, mostrem uma grande oportunidade, não? De vocês mostrarem os seus pontos de vista, as suas filosofias, as suas sociologia, suas antropologia e outros tipos de gia que pode existir. Por quê? Porque nós que somos cristãos, nós apresentamos a todo momento os nossos pontos de vista e nós apresentamos nossos argumentos. E nós sabemos muito bem que o Evangelho ele tem poder para transformar qualquer vida, só basta ela querer. Sabe por quê? Vou ler aqui um versículo para você
para ver que eu tenho razão. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 14, para que a gente entenda melhor o que eu quero dizer. Diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naphtali ou Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em treva viu grande luz, e o povo que vivia na região da morte, da sombra da morte, resplandeceu-lhes uma luz. Você entende o que é que está querendo dizer? Os gentios, eles não tinham oportunidade para a salvação. Mas o evangelho chegou lá através de Jesus, mudou a história. O texto é bem verdadeiro quando o texto diz assim, que havia povos que estavam na região da sombra da morte, ou seja, acabado. Para ele estava tudo acabado, mas o evangelho chegou lá e mudou essa situação. Então agora eu quero saber qual é o ponto de vista ateísta, o que é que ele pode apresentar aí à nação, o que é que ele pode futuramente apresentar às nossas crianças. Será que a visão de vocês verdadeiramente mudaria a nação brasileira? Particularmente eu creio que não, mas está aí aberto o espaço para vocês mostrarem também o ponto de vista de vocês. Lembrando que o canal Deus Existe, ele não persegue a pessoa, o ser humano. Ele combate o movimento ateísta. Porque o ser humano, eu também sou e você é meu irmão. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Valeu!